Boa noite a todos. Hoje, 23 de setembro de 2014, a Associação Juízes para a Democracia recebe Nabil Boduk, professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, atualmente vereador do município de São Paulo. Nabil veio aqui falar sobre moradia, direito à cidade, plano diretor. Boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Associação Juízes para a Democracia. E eu acredito que a gente pode travar aqui um importante diálogo para discutir como que a cidade de São Paulo está enfrentando essa questão que é um grande desafio para o Brasil, que é garantir o direito à cidade, o direito à terra urbana e o direito à moradia. Eu participei agora intensamente no plano diretor de São Paulo, fui relator do projeto de lei, muito importante, e durante 9 meses nós debatemos na Câmara um substitutivo, a partir de um amplo processo de participação. Nós tivemos por volta de 60 audiências públicas na Câmara para discutir o plano diretor, uma intensa participação da sociedade, movimentos de todo tipo, mas uma mudança muito grande no movimento de moradia, foi aquele que mais mobilizou, e vocês acompanharam, acamparam na frente da Câmara, exigindo a aprovação do nosso substitutivo, que foi elaborado depois de ouvir a sociedade. Então, uma característica importante do processo do plano diretor foi esse processo de uma construção participativa na Câmara Municipal, que introduziu vários instrumentos para garantir o direito à cidade e o direito à moradia. Eu acredito que a participação do movimento, as contribuições que vieram da universidade, de associações, foi muito importante para a gente poder ter força política para propor e aprovar esse projeto. Entre várias questões importantes, eu quero destacar, em primeiro lugar, que efetivamente nós alcançamos agora, e não é de agora, é um processo que vem desde 2001, o Estatuto da Cidade estabeleceu novos instrumentos. Em 2002, o Plano Diretor de São Paulo foi talvez um dos primeiros planos diretores do país que criou instrumentos para combater a especulação com terra ociosa, com imóveis ociosos. Mas o próprio Estatuto da Cidade estabelecia que era necessário ter uma lei específica. A partir do plano diretor, ou seja, o plano diretor traçava as linhas gerais, o plano diretor traçou as linhas gerais da aplicação desse instrumento, a identificação compulsória para prédios, para terrenos vazios, a utilização compulsória para prédios vazios. Aliás, esse é um conceito que o plano diretor introduziu e que há, inclusive, alguma controvérsia a respeito da sua legalidade, mas não houve contestação, que são os imóveis, prédios construídos vazios, que também foram incluídos como prédios que devem estar submetidos à função social da propriedade. E glebas vazias, através do parcelamento compulsório. E depois, caso em um ano o proprietário não apresente projeto de edificação, de parcelamento ou de utilização, passa a vigorar então o imposto progressivo no tempo. Mas o plano diretor estabeleceu isso, o plano de 2002, levou 8 anos para poder a Câmara Municipal aprovar uma lei específica regulamentando esse instrumento. Isso foi aprovado em 2010, mas a Prefeitura não notificou os proprietários. O trabalho não é simples. Agora eu acho que o plano de 2010, 2014, que nós aprovamos, aprofundou esse instrumento, estabeleceu regras mais claras, estabeleceu inclusive os procedimentos que têm que ser adotados pelo Executivo. Foi criado um departamento específico na Prefeitura, que é o Departamento do Controle da Função Social da Propriedade, que tem função específica de proceder à notificação, manter uma lista dos imóveis que devem ser submetidos a esse instrumento. Nós precisamos aproveitar melhor o solo urbano. O solo urbano
ele é um bem escasso, né? Portanto, até caberia a gente, no futuro, talvez aprofundar uma discussão do conceito de propriedade privada do solo urbano, né? Porque, em sendo um bem escasso, esse bem poderia não estar submetido ao regime de propriedade, porque ele não pode ser reproduzido. Uma localização, ela é única, né? Aquela localização é única. Então, mas de qualquer maneira, a nossa Constituição estabeleceu aí vamos dizer assim, dois pesos, duas medidas, né? Por um lado, reconhece o direito de propriedade, e por outro, estabelece a função social. E cabe ao plano diretor então estabelecer quando o imóvel cumpre e deixa de cumprir a função social. O que nós esperamos, né, com esses instrumentos é aumentar a disponibilidade de terra e dessa maneira ter um impacto no acesso à terra. A gente sabe que aqui na cidade de São Paulo e outras cidades brasileiras, muitos imóveis, muitas terras são mantidas ociosas à espera de valorização. Na verdade, o proprietário ele não se dispõe a vender aquela terra, não se dispõe a vender por preços que são incompatíveis até com a capacidade do mercado. Então ele aguarda, porque existe uma expectativa de valorização futura, até pela escassez, né, da terra. E com isso a gente tem opções longe. Se pegar aqui um raio de 300 metros onde nós estamos, né, no centro de São Paulo, nós vamos encontrar muitos imóveis, muitos terrenos vazios, prédios vazios e terrenos subutilizados. Então, o plano diretor estabeleceu que um terreno com menos de 50% da área construída edificada, ele está subutilizado em certas localidades, como por exemplo no centro. E nós vemos que, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a gente tem às vezes lojinhas, uma área de prédios e tem lojas com um pavimento só, né? Onde você poderia ter, né, estacionamento, podia ter comércio, poderia ter habitação, mas aquilo está, né, subutilizado e com isso, então, nós temos uma escassez de terra, né, para a produção habitacional e por isso que, né, é tão difícil atender as necessidades de moradia em áreas bem localizadas. Então, o plano diretor ataca aí e ataca também na questão das leis, né, criando zonas especiais de interesse social. Nós também foi um instrumento criado em 2002, né, por isso que quando me falam, né, desse plano, esse plano é um aprofundamento do plano de 2002. Ele melhorou muito, apontou questões que em 2002 estavam apenas colocadas como diretrizes e agora estão auto-aplicáveis. Quer dizer, ele tem uma continuidade. Então, as leis foram criadas em 2002, mas ali até por uma questão política, né, nós tivemos dificuldade de definir as leis com o desenho que efetivamente elas precisam ter. Então, em 2002, as leis ficaram com 40% da área construída. As leis são as zonas especiais de interesse social, onde se reserva a terra para a produção de habitação, né, para ter interesse social. Né? E aí começou com a questão da definição. O que é interesse social? Em 2002 se estabeleceu ali um acordo que interesse social era até 6 salários mínimos, e se criou uma outra categoria que era do mercado popular, né, entre 6 e 16 salários mínimos. Ocorre que o salário mínimo, ao longo, né, desses últimos 12 anos, ele se valorizou muito. Né? Então, o que valia na época, o valor do salário mínimo praticamente dobrou em valor real. Então, o que era 6 naquela época virou, né, quer dizer, como se fosse 12, né? E aí, então, com isso se desvirtuou, né, o conceito das próprias leis. Né? Então, no conceito anterior, as leis atendiam a 40% até 6 salários, 40% de 6 a 16 e o resto era livre. E aí, então, isso virou muito mais um mercado popular do que interesse social. O plano diretor agora, ele corrigiu isso. Então, nós definimos que 60% da área construída em 6 tem que ser destinadas para habitação de interesse social faixa 1, que é até 3 salários mínimos. Isso significa uma focalização mais clara das leis. Né? E dobramos a quantidade de leis na cidade. Então, criou muito, não só a quantidade de terra destinada para a habitação de interesse social,
como o percentual dessas áreas voltados para a faixa 1. E com isso se democratiza enormemente aí a possibilidade de se fazer de produtos de habitação, sendo que nessas áreas de ZEIS são as prioritárias para que os proprietários sejam notificados, né, em relação à questão da função social da propriedade. Ou seja, o proprietário está pressionado por um lado, porque ele precisa dar uma utilização, por outro, porque a licitação precisa ser habitação de interesse social. Então, com isso, espera-se que a gente possa ter uma produção de habitação de interesse social maior e melhor localizada no próximo período. Outro instrumento importante que foi criado, né, voltado também a essa questão da habitação, foi a cota de solidariedade. Originalmente, a cota de solidariedade foi estabelecida obrigando empreendedores que produzissem mais de 20 mil metros quadrados de área construída computável a produzir 10% de habitação de interesse social. A ideia, ainda uma ideia muito original, não está prevista no Estatuto da Cidade, a cota de solidariedade. É uma ideia que a gente espera que ela se consolide, se ela amplie para o Brasil inteiro. A ideia de que o empreendedor que faz um produto de mercado, ele deva mesclar, né, o uso que está previsto com a habitação de interesse social, porque nós sabemos que a habitação de interesse social tem sido, de uma maneira geral, expulsa para as áreas mais periféricas da cidade. Até porque o mercado imobiliário ele usa a terra, né, como uma matéria-prima para os seus empreendimentos de mercado. Então, a terra acaba valendo muito, né, para o mercado, e com isso os usos que não podem pagar aquele preço, como o caso da habitação de interesse social, como o caso também de atividades, por exemplo, de cultura, né, teatros, né, que foi criado também um instrumento para proteger, né, a área de interesse cultural nessas situações, elas acabam sendo expulsas para distante. E a mescla de classes na cidade é um objetivo importante para o planejador. O planejador ele tem como objetivo mesclar classes sociais no território e também mesclar usos, né, evitar que a gente reproduza uma cidade muito segregada. Então, a cota de solidariedade está moldada para isso. Houve muita resistência. Todas essas medidas são medidas que, obviamente, o mercado imobiliário não gostou. Né? ZEIS que seriam focadas no interesse social, né? É uma questão que certamente deixou eles falaram, bom, então nós não vamos atuar. Então aí é para o Estado atuar. Né? E a cota de solidariedade, eles também resistiram, né, em cima de vários argumentos de que não havia aceitação no mesmo empreendimento de diferentes classes sociais. E aí nós acabamos atenuando um pouco esse instrumento. Ou seja, ele pode construir no próprio empreendimento, mas eventualmente, se ele preferir, ele pode comprar uma terra com 10% da área do terreno que ele está utilizando na mesma macroárea. Macroárea no plano diretor são áreas com uma condição equivalente de urbanização. Não precisa ser no próprio empreendimento, mas numa área equivalente. Ou comprar 10% do terreno de 10%, ou doar para a prefeitura 10% do valor do terreno dele, e aí isso vai para um fundo com a finalidade exclusiva de adquirir terra bem localizada para habitação de interesse social. Então, foi um outro instrumento importante criado aí no sentido de democratizar o acesso à terra para habitação de interesse social. Outro instrumento muito importante, que a gente também chegou no patamar que eu diria ótimo, é o solo criado, a cobrança da outorga onerosa. Só historiando um pouco, historicamente podia se produzir até o limite do que a lei de zoneamento permite. Então, se numa certa área, a lei de zoneamento permite construir 4 vezes a área do terreno, ou 3 vezes, ou 2 vezes, podia se construir sem pagar nenhum tipo de outorga para o poder público. O Estatuto da Cidade criou a possibilidade de se cobrar uma outorga pelo solo criado. E já em 2002, nós tivemos uma enorme batalha para então criar aquilo que a gente chama de coeficiente básico. O coeficiente básico
seria aquele coeficiente que pode ser construído sem pagar a outorga onerosa. E a luta histórica para que esse coeficiente seja 1. Né? Então, 1 é o básico. Acima de 1, até o limite do zoneamento, se paga, né, uma outorga onerosa. E em 2002 nós avançamos parcialmente esse tema, foi uma grande disputa com o mercado imobiliário, no final foi feito um acordo onde algumas áreas da cidade ficou 1, outras áreas ficou 2, coeficiente básico, outras áreas elas podem chegar até 2 sem pagar a outorga onerosa para certos produtos habitacionais. E o máximo foi estabelecido pelo zoneamento. E agora, no plano diretor de 2014, nós conseguimos, então, né, trazer para 1. Então, agora, o coeficiente básico é 1 na cidade inteira. Tudo que se constrói acima de uma vez a área do terreno tem que pagar a outorga onerosa. É claro que existem fatores, um fator social, por exemplo, que ele varia de 0 a 1. Então, por exemplo, a habitação de interesse social, o fator é 0, então não paga a outorga onerosa. Uma habitação de área pequena, ela paga uma outorga onerosa mais baixa, um fator social, né, abaixo de 1, né, de modo a estimular, né, que se produzam habitações que não sejam de luxo, que atendam às necessidades, né, da população, e com isso, e aqueles que construírem imóveis de luxo vão ter que pagar uma outorga mais cara. Importante dizer, esse recurso da outorga onerosa vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e ele tem que ser aplicado já com regras estabelecidas. Foi também um avanço desse plano. No plano anterior tinha uma gama de possibilidades, sempre de investimentos, né? Mas nós entendemos que esse recurso tinha que ser mais focado em objetivos estratégicos do plano diretor. Então o plano diretor tem objetivos aqui muito claros, né? Um deles é esse, né, da habitação de interesse social bem localizada na cidade. Então 30% do recurso do Fundurb tem que ser aplicado na compra de terra para habitação de interesse social e terra localizada em ZEIS 3. ZEIS 3 são as zonas especiais de interesse social, 3 que estão ou no centro, nos bairros centrais, não é só o centro histórico, né, um conjunto de bairros em torno do centro, ou nos eixos de transporte coletivo de massa, que se transformou agora no novo plano diretor num elemento estruturador da cidade, né? Porque o plano diretor propôs um adensamento ao longo do sistema de transporte coletivo de massa, né? Que tem como objetivo exatamente estimular que as pessoas utilizem o transporte coletivo. E então tem muitas ZEIS 3 localizadas próximo ao transporte coletivo e com isso então se focaliza, né, o recurso do Fundurb, né, 30% para a compra de terra bem localizada, sabendo que a prefeitura ela é responsável pela compra da terra para iniciar um empreendimento. Por que é importante a compra, o recurso do Fundurb para a compra de terra, né, em ZEIS 3? Porque, na verdade, hoje a política habitacional no país ela está muito baseada nos recursos do governo federal, os recursos da Minha Casa Minha Vida, que garante subsídio de R$ 76 mil no governo federal. Recursos que não são suficientes para a aquisição de terra em São Paulo, porque em São Paulo a terra é muito cara. Então, combinando o recurso do Fundurb, né, esses 30% voltados para a habitação de interesse social, com o recurso do Minha Casa Minha Vida, pode-se conseguir, então, uma quantidade de recursos suficientes para viabilizar a produção de habitação bem localizada na cidade, que é o objetivo do plano diretor. O objetivo do plano diretor é produzir habitação e ter muito emprego. Hoje, nós temos por volta de 70% do emprego da cidade se concentrado em 5 subprefeituras. São as subprefeituras mais centrais: Sé, Pinheiros, Lapa, Vila Mariana e Moca. Então, nessas 5 subprefeituras, eu tenho 70% do emprego e só 20% de moradores. Então, trazer a habitação mais próxima do emprego é um objetivo fundamental, assim como o plano diretor também estabelece a necessidade de se criar novos polos de desenvolvimento econômico, né, nas áreas mais distantes, como, por exemplo, na Jacupêssego,
é uma centralidade importante, um polo econômico, da Raimundo Pereira de Magalhães, a PC, o trecho mais, vamos dizer assim, mais pobre, né, da PC, da Zona Sul, de modo que então eu possa gerar mais emprego próximo onde as pessoas moram e reduzir a necessidade de locomoção por longas distâncias, que é naquilo que infelizmente ainda vigora na cidade de São Paulo. Então aproximar, né, a habitação do emprego é um objetivo fundamental. E eu acredito que isso vai depender de muita ação do poder público, né, para poder implementar. Mas finalizando aqui, apenas para falar de alguns dos temas presentes no plano diretor ligados à cidade, não poderia deixar de falar da questão da mobilidade. Né? Como eu falei, o plano diretor prioriza o transporte coletivo, prioriza e articula a mobilidade do transporte coletivo, corredores de ônibus, que são BRTs, né? São corredores de ônibus estruturados à esquerda, metrô e trem, com adensamento do solo, de modo a aproximar a moradia do transporte coletivo, estimular o uso do transporte coletivo. E, por outro lado, destinar o viário da cidade para, prioritariamente, no coletivo. Historicamente, o viário das cidades brasileiras foi destinado para o automóvel, né, para o veículo motorizado individual, que, claro, durante muito tempo foi um modo elitista de se mover nas cidades, porque apenas uma parcela pequena da população tinha acesso ao automóvel. Inicialmente a elite, depois a classe média, progressivamente foi se democratizando o automóvel. Mas quanto mais se democratizou o automóvel, mais ficou inviável circular nas cidades. Tá certo? Porque a lógica anterior qual era? Bom, mais gente acessava o automóvel, se fazia mais avenidas, alargava a avenida, fazia via expressa, fazia ponte, fazia viaduto, fazia minocão, fazia túnel, tá certo? Ou seja, se destinavam investimentos públicos, recursos públicos para viabilizar a circulação por automóvel. E aí o transporte coletivo foi sendo desprezado ao longo desses. Eu estou falando isso aqui praticamente nos últimos 70 anos em São Paulo, né? Desde 80 anos, né? Desde o plano de avenida do Prestes Maia, essa tem sido a lógica. E o plano diretor vem, vamos dizer assim, na sequência de uma lógica que cresce, né, no Brasil, cresce na nossa cidade também, né, a necessidade de priorização, né, do transporte coletivo e da utilização do viário das cidades no Brasil. Eu inclusive escrevi um artigo há um tempo atrás que falava da reforma urbana no viário da cidade, porque sempre se tratou da reforma urbana como uma democratização da terra, vamos dizer assim, privada. Né? Só que o viário, que já é terra pública, também estava em parte ele estava privatizado, né? Porque um automóvel que precisa por volta de no mínimo 60 metros de viário para poder circular, né? Que exige 30 metros para estacionar, ele circula em média 1,3 passageiros, né? Então, cada 3 carros eu tenho 4 passageiros, né, se transportando na cidade, ocupando um espaço enorme, né, num viário que é limitado. E o transporte coletivo, né, precisa dizer que um ônibus que ocupa um espaço equivalente mais ou menos a 6 automóveis, né, ele transporta confortavelmente 50 passageiros. Então, nós temos aí um aproveitamento muito melhor do viário e, portanto, nós estamos democratizando também, né, o acesso a esse bem público que são as ruas, as avenidas da cidade. Então, é um elemento fundamental aí do plano diretor, essa prioridade, essa articulação com o solo. Nós temos aqui em São Paulo, e eu finalizaria assim, essa primeira fala, podemos falar da questão ambiental, tem muitos instrumentos, né, a questão também da proteção ao patrimônio cultural e aos espaços culturais da cidade. Eu vou deixar isso para as perguntas, para o debate. Né? Tem a ver também com o direito às cidades, né? O direito ao ambiente, o direito à cultura, que fazem parte, né, da cidade. Eu finalizaria dizendo o seguinte, que o plano diretor e todas essas normas de uso de ocupação do solo,
elas dependem da sua implementação. Nós avançamos muito autorregulamentando, auto-aplicando instrumentos. Porque muitas vezes os planos diretores, eles são genéricos, eles têm diretrizes, mas tem pouca coisa que se concretiza. Nós tivemos uma opção, e esse foi um trabalho minucioso que nós fizemos na Câmara com a nossa equipe, em contato com o Executivo, que foi garantir que o plano diretor fosse o mais auto-aplicável possível, para não ficar dependendo de outras leis. Muito se avançou, ainda tem muita coisa que precisa ser regulamentada, mas muito se avançou em relação a isso. Agora, muito do que eu estou falando depende do Executivo, não só em termos de fiscalização da legislação, como da implementação. Então, nada adianta termos umas leis focadas na implementação do interesse social se o Executivo não desapropriar ou comprar essas áreas e desenvolver projetos de habitação de interesse social. De nada adianta a gente colocar no plano diretor, por exemplo, um dispositivo como a cota de solidariedade, se isso não for regulamentado por decreto pelo Executivo. De nada adianta estabelecer a prioridade do transporte coletivo se os corredores de ônibus e os metrôs não forem feitos na cidade. Então, tem muita coisa que precisa ser implementada pelo Executivo, mas ter uma lei já é muito importante, até para cobrar o Executivo. Eu vou só dar um exemplo aqui de questões que a Justiça nos foi desfavorável. O Plano Diretor de 2002 já estabelecia a prioridade no transporte coletivo. E foi feita uma grande obra em São Paulo, que foi o alargamento da marginal do Tietê, onde se gastou 1 bilhão e 300 milhões de reais para fazer 3 novas pistas na marginal do Tietê, e sequer uma dessas 3 novas pistas foi destinada ao corredor de ônibus, numa via que fica congestionada e que hoje é utilizada, esse percurso da Zona Leste ao centro e Zona Oeste, é utilizada por mais de 3 milhões de trabalhadores que exatamente moram numa região que é uma cidade de dormitório, praticamente, que é a Zona Leste, trabalha no centro, na Zona Sudoeste da cidade. Então, isso é um claro desrespeito ao plano diretor. Foi, inclusive, na época, feita uma ação, uma ação de improbidade administrativa, por desrespeito à legislação do plano diretor, e ela não foi acatada pela Justiça, se deu como fato consumado e foi desenvolvido esse projeto dessa maneira. Dando um outro exemplo, que esse, infelizmente, nós conseguimos ainda, pelo menos, adiar, ou ainda não foi cancelado, mas foi adiar. O prefeito teve essa iniciativa, foi o túnel que estava proposto para a Avenida Roberto Marinho. Está previsto ali um túnel com 3 km de extensão, na continuidade da Avenida Roberto Marinho, a um custo de quase, no total, provavelmente aquilo ia chegar a 4 bilhões de reais, um valor absurdo, e também ali era só para carro, não era para transporte coletivo, e mesmo que o túnel não serve para transporte coletivo, certo? Quer dizer, o transporte coletivo tem que parar, vai até ser um túnel, como é o metrô, mas ele precisa ter estação, certo? Não é um túnel para o viário, é um túnel de transporte coletivo, é uma outra... Esse túnel passaria embaixo de onde? Esse túnel passaria debaixo de onde hoje está ocupado por favelas, Na verdade, a proposta original, veja, que agora está sendo feito com o prefeito Haddad, ele cancelou, não, ele adiou, interrompeu já tinha ordem de serviço, inclusive, a obra, e está investindo, em primeiro lugar, na produção de habitação para retirar, porque ali, aquela região da Água Praiada, é um fundo de vale que está ocupado por favela. E o que estava previsto era uma continuidade da avenida, mas para isso era necessário remanejar os moradores para a moradia digna, certo? E aí abrir a avenida. Como a gente sabe que as empreiteiras preferem muito mais fazer uma grande obra viária, como um túnel, do que o trabalho muito mais trabalhoso, fazer habitação de interesse social, fazer aos poucos o trabalho de remanejamento. Então, qual era o caminho fácil? Era, vamos continuar a avenida por um túnel que passa debaixo dessa área e aí depois vai fazendo habitação, vai fazendo quando der.
certo? Então, né, isso infelizmente foi interrompido e há agora um empenho em viabilizar essas habitações. Também não é fácil produzir 10 mil habitações em São Paulo, não é uma tarefa simples, tem que ser em todo, porque o plano diretor também estabelece que, no caso de remanejamento, prioritariamente as famílias devem ser deslocadas para áreas próximas, para exatamente não desestruturar o ambiente urbano e social onde a população já mora. Né? Então, ali desenvolvendo os projetos para poder deslocar a população e depois fazer uma avenida que não é uma avenida em linha, né? Que é o que era o projeto original. Vai ter um pequeno túnel, pelo menos, bom, não sei, vai depender do novo projeto. No projeto original, havia um pequeno túnel de 400, 500 metros, que ligaria, então, o final da Avenida Roberto Marinho com a Imigrantes, né? Porque o objetivo da avenida é fazer essa ligação. Então, mas era um túnel muito menor, e também não tinha desapropriação. O problema do túnel que a lei ainda tinha para fazer o embocamento do túnel, também estava previsto quase 500 desapropriações, daí não eram nem de favela, de imóveis com escritura. Mas tudo isso mostra, né, que a necessidade, a importância de ter juízes como vocês aqui, né, pela democracia, porque muito do que está no plano diretor é lei e precisa ser cumprida, né? E a gente sabe que às vezes as leis não são cumpridas, né? Nós tivemos, para também não dizer que só tivemos decisões desfavoráveis, né? Vou citar uma outra decisão do judiciário que foi, nesse caso, favorável às teses do plano diretor, que também tem a ver com o Roberto Marinho, né? Existia, né, uma favela na Roberto Marinho, que é o Jardim Edith, que foi considerado os Zona Especial de Interesse Social 1, que são favelas cuja destinação é para atender as famílias que já estão morando ali. Né? Então, deve-se fazer urbanização, uma reurbanização, mas atender a própria família. A administração passada iniciou a remoção dessa favela e a sua remanejamento para uma área de Campo Limpo. Né? A favela fica na Avenida Roberto Marinho, tá, gente, esquina com a Avenida Berrim, muito bem localizada. E aí então a Associação de Moradores, com o apoio da Defensoria Pública e do Ministério Público, fez uma ação, né, reivindicando que a população ficasse na área e teve uma decisão favorável da Justiça e a Prefeitura foi obrigada então a produzir, construir um conjunto habitacional que está lá e conhecer um belíssimo conjunto, inclusive, que tem os técnicos, equipamentos sociais, de habitação em cima, está muito na linha do que o plano diretor propõe, porque o plano diretor propõe exatamente isso, ter técnicos, primeiros andares de equipamentos, de comércio, de serviço e habitação em cima. Então é um projeto que tem o padrão, né, que se espera, né, da proposta do plano diretor, e foi resultado de uma decisão judicial atendendo então aquilo que está no plano diretor. Então o judiciário tem um papel muito importante, se ele tiver sensibilidade social, para garantir o cumprimento, né, de uma legislação que eu considero bastante progressista, das mais progressistas que existem na área urbana do Brasil, que é o plano diretor estratégico. Existe algum instrumento que o senhor conheça que poderia talvez dar uma luz para resolver esse caminho no novo plano diretor? Bom, veja, a Constituição, ela estabelece a lei de propriedade, mas ela também estabelece a função social da propriedade. Quase todos esses prédios que estão ocupados não estão ocupados porque alguém foi lá e expulsou um morador que existia, ou um uso anterior que existia. Eram prédios desocupados que não estavam cumprindo a função social de acordo com a definição da nossa legislação. Né? Porque o plano diretor de 2002 já estabelecia que prédios vazios não cumpriam a função social. E agora o plano diretor reforçou isso. Então, eu acredito que existem brechas, primeiro, para que o judiciário não conceda a reintegração de posse, certo, desses imóveis. Por outro lado, agora, claro que não considerei a reintegração não resolve o problema, porque a maneira como o próprio Ministério Público tem colocado
colocado, em muitos casos, as pessoas moram ali em condições muito precárias. Então, é necessário que haja uma intervenção, e essa intervenção só pode ser feita pelo poder público. Por quê? Porque são famílias de baixa renda que não vão, através de mecanismos de mercado, poder fazer a reforma e melhorar o edifício. Então, é o típico caso que eu estava falando. Boa parte desses prédios, não vou falar que são todos, porque também, mas boa parte desses prédios já estão colocados no plano diretor como áreas, como os EIS 3, são zonas especiais de interesse social. Muitos prédios que já estavam ocupados foram colocados com essa. E agora o poder público tem, inclusive, recursos carimbados para isso, que é os 30% do FUNDURB. Então, eu diria que nesse caso, quer dizer, o que o Judiciário poderia encaminhar, e claro, que o Ministério Público poderia intermediar, uma espécie de TAC, onde, não sei se é uma espécie de TAC, não, TAC é o termo de ajuste de conduta, aonde a Prefeitura, tendo 3 partes, proprietário, Prefeitura e moradores, onde se estabelece as condições para que a propriedade desses imóveis passe para a Prefeitura, para que a Prefeitura desenvolva projetos de reabilitação, de reforma, de adequação desse edifício para habitação de interesse social. Eu acho que esse seria o melhor encaminhamento para situações desse tipo. É claro que, inclusive, eliminando intermediários em alguns casos, porque, veja, nós não podemos também ser ingênuos de achar que todas essas situações, os ocupantes, não os moradores, mas os intermediários de ocupação, não estão também se beneficiando dessa situação. A gente sabe que muitas vezes são vendidos vagas nessas ocupações, tá certo? A gente sabe que em alguns casos elas também são foco de tráfico, e a manutenção daquela situação acaba sendo interessante e organizada. Então, eu acho que essa questão também precisa ser enfrentada. Não é só aquela ocupação de prédio, mas a ocupação de terrenos diários. Eu trabalho há mais de 30 anos, eu trabalho apoiando movimentos de habitação. E a gente assistiu ao longo desses 30 anos desdobramentos importantes nos movimentos. Antigamente, todos os movimentos eram movimentos autênticos, lá ocupavam, distribuíam as pessoas. Hoje não é tão incomum, a gente vê terra sendo ocupada e depois se vendendo um pedaço de terra ocupada. Certo? Então, isso também precisa ser objeto de investigação e de... É claro que a população que vai para lá vai no desespero, às vezes paga porque precisa, paga uma vaga, eu sei de pessoas que pagaram para ter vaga em prédio ocupado, tá certo? E quem controla, não estou generalizando de maneira nenhuma, acho que tem casos, tem movimentos, tá certo? Mas eu acho que avançar num processo de intermediação com o poder público, com o Ministério Público, com o Judiciário, com proprietários e com moradores, é absolutamente fundamental para que essa questão se equacione. Agora, preventivamente, o que nós vamos fazer? Identificar todos os prédios vazios na cidade, notificá-los, certo? Para que os proprietários entrem com projetos de utilização ou comecem a pagar imposto progressivo. E se for pagar imposto progressivo, passa por alguns anos a dívida de IPTU, certo? Vai talvez cobrir o custo de desapropriação. Certo? Então é um instrumento totalmente, hoje está na Constituição, está no Estatuto da Cidade, está no plano diretor, tem lei específica, então não tem mais argumentação para que se escape por aí. Então, isso é preventivamente, porque eu não acho que a solução do nosso problema é as pessoas ocuparem um prédio em condições precárias, sem água, muitas vezes sem elevador, em condições precárias. A solução é transformar esses prédios em áreas adequadas de habitação. E aí nós vamos precisar ter realmente uma ação forte da Prefeitura em relação a isso. O planejador deu as condições para fazer, agora precisa ser feito. Eu queria só complementar essa pergunta, porque fica parecendo, no final das contas,
que cabe ao judiciário a palavra final. Quer dizer, essa judicialização da questão acaba sendo um fator de conveniência, inclusive para o poder público, porque joga-se para o judiciário e aí parece que foca-se no judiciário a solução, quando a gente sabe que jamais virá a solução a partir desse ponto de vista. Então, eu pergunto, existe assim, o senhor percebe um desejo político a partir do legislativo e do executivo de solucionar? Pela sua fala, nós reconhecemos que existem as ferramentas, mesmo os princípios constitucionais, que o senhor alegou, é do conhecimento do poder público, executivo e legislativo. Quer dizer, buscar ter uma conciliação, uma mediação desses conflitos em caráter preventivo seria muito mais interessante. Agora, o senhor reconhece uma inércia e uma confortabilidade em deixar que a coisa chegue no judiciário? Não, eu concordo totalmente. Eu acho que o papel do poder público é atuar na mediação de conflitos fundiários. Isso nós estamos falando aqui de um conflito fundiário, né? Inclusive, nós tínhamos introduzido no plano diretor uma comissão dentro da prefeitura para fazer essa mediação. Depois acabou vetada, mas eu entendo que existe por parte pelo menos da atual administração, uma disposição de tratar desse tempo, tanto que a prefeitura, salvo engano, tem 41 prédios com um decreto de interesse social para fins de apropriação, esses prédios ocupados e prédios na área central. Então há uma disposição do executivo. Eu acho que nós temos aí um problema que também tem a ver com o judiciário, que é a questão da arbitragem dos valores, né? Os proprietários pedem valores absurdos. Veja, e aí, né? E aí, o que acontece? As desapropriações, muitas vezes, acabam saindo para a administração em valores altíssimos, que não são valores reais. Não são valores que, se aquele proprietário colocar um prédio à venda, ele vai encontrar um proprietário. Para mim, o valor de mercado é isso. Eu ponho aquele prédio à venda e aí aparece um proprietário, um comprador, que eu compro por 5 milhões. Se não aparece esse comprador para 5 milhões, se aparece comprador para 1 milhão, não aparece comprador nenhum, é porque não vale 5. Tá certo? Então, só que muitas vezes o judiciário tem dado valores altíssimos. As desapropriações, né, depois de todo, tem uma indústria de desapropriação. As pessoas devem saber melhor do que eu em relação a isso. Uma indústria de desapropriação, né, onde depois de muito vai e vem, recurso, não sei o quê, o valor final fica absurdo, né, e o poder público tem que acabar arcando com isso, vira um precatório aí que é o recurso da viúva aí para, né, favorecer os proprietários. Então, eu acho que aí, concordo totalmente com você que é necessário haver uma maior atuação do executivo. Acho que o legislativo, o que podia ser feito foi feito no plano diretor. Eu acho que, claro, que o legislativo tem um papel importante na mediação também, tem um papel importante nas leis complementares que vão ser necessárias. Agora, eu acho que o judiciário devia devolver isso, ao invés de determinar uma integração de posse, minha opinião, né? Devolver o problema, né? E talvez então, né, junto com o Ministério Público, promover uma espécie de mediação, né, chamando o executivo, chamando, né, o proprietário, e buscar, inclusive, evitar preço, porque para a prefeitura o melhor, estou pensando assim, no futuro, né? É claro que o prefeito, não é o caso do nosso prefeito que é muito responsável. O prefeito fala assim, eu vou deixar um precatório, você eu mesmo vou pagar, certo? Vai ser o próximo prefeito, o outro que vai pagar, então, certo? Mas, obviamente, não é do interesse público, certo? Que essa questão fique indefinida. Então, é melhor que seja definido o valor feito o acordo judicial, né, encerrada da apropriação, até porque, no caso da habitação, é importante ter a emissão, não só a emissão de posse, mas a finalização do processo desapropriatório, né, porque aquilo passa, né, para o patrimônio da prefeitura, ou eventualmente passa como uma produção habitacional, passa para o beneficiário final, a propriedade, e não fica uma pelenga jurídica. Esse é um problema, né, de processos de desapropriação que levam muito tempo.
E aí então você não consegue fazer a regularização documental, né, do empreendimento, né, fica pendente. Então eu acho que esse seria o caminho, né, para poder tratar dessa questão. Eu queria fazer uma pergunta. Você já falou aí que tentou inutilmente colocar aí a ideia de câmaras administrativas aí que tentassem a mediação de briga, etc. E tal. A gente nota muito quando essas ações, quando essas questões vão parar no judiciário, a gente se depara com uma burocracia estatal extremamente inflexível e extremamente devota dos mesmos problemas ou dos mesmos valores que nós temos no judiciário. Então eles raciocinam só com a propriedade privada, eles raciocinam apenas de uma forma reducionista, isso aqui é um problema de esbulho, é um problema de tirar a propriedade privada, etc. E tal. Claro que, como você falou, a gente tem aí inflexões políticas, uma orientação política de uma ou de outra administração vai ter uma influência nisso. Agora, não se pensou, e aí acho que nem seria exatamente no plano diretor, mas na legislação administrativa do município, de você dotar o aparato burocrático de uma autonomia maior ou de um comprometimento maior com esses conceitos novos para desenvolver essa cultura de uma burocracia estável que trabalhe efetivamente para implementar essas alterações todas? Em primeiro lugar, eu acho que essa criação de uma instância de mediação de conflitos judiciários, eu acho que ela precisa ser perseguida. A prefeitura, o executivo não queria chamar a ele, exclusivamente o executivo municipal, a responsabilidade de fazer esse papel. Até porque o Estado também tem responsabilidade. Né? Então, por isso que esse dispositivo acabou não sendo vetado, não sendo incluído no plano diretor, mas isso não quer dizer nem que o atual executivo de São Paulo não tenha, seja contra a ideia, certo? Quer dizer, a ideia seria se criar talvez uma instância dessas que envolvesse os vários níveis de governo e os vários poderes, né, de modo a que isso pudesse ser compartilhado. Porque senão, se você atrai também para uma única instância, né, a responsabilidade no fundo, de resolver o problema. Né, e é uma competência concorrente. A Constituição estabelece que a questão da habitação é um tema concorrente dos três níveis de governo. Agora, por outro lado, eu acho que, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos muito pouca atuação do próprio executivo municipal no que diz respeito a essa questão das mediações. Eu estou falando isso porque eu fui superintendente de habitação popular aqui no grande governo da Luiz Erundina, né, que era o órgão encarregado de fazer interlocução com movimentos sociais e enfrentar política de favela, de cortiço, né, de mutirões, de produção de habitação para a população de renda mais baixa. E nós atuávamos intensamente nessa questão. Inclusive nós criamos na época, fizemos convênio com entidades que prestavam assessoria jurídica para os moradores, antes de ter defensoria pública, né, que estava descentralizada. Cada unidade regionalizada da superintendência, então tínhamos 13 escritórios, né, regionalizados, tinha um convênio com a entidade de assistência jurídica que apoiava os moradores, e antes de acontecer despejo, havia uma mediação, tanto para poder... A prefeitura não pode atuar defendendo o morador, mas por isso que havia um convênio com a entidade privada, e a entidade defendia o morador, e muitas vezes, quando a situação chegava num certo limite, o poder público intervinha, às vezes declarando interesse social, às vezes procurando proprietário, buscando um acordo, às vezes buscando em alguns casos de terra, não é inviável você pensar
casa de terra. No caso de prédio, eu acho que os valores são diferentes, mas a possibilidade do proprietário vender a terra para os ocupantes, né? Considerando, ao invés de fazer uma integração, né, fazer um parcelamento, depois o poder público entrando na urbanização da área. Então isso é possível fazer. Houve algum sucesso nessas tentativas, nessas mediações, vamos chamar assim? Muitos casos. Eu acho que hoje a prefeitura perdeu o capacidade. É que na época, então vamos ver assim, isso é uma outra questão. O Estado, né, o Estado, no âmbito da palavra, o Estado está muito hoje desequipado para poder atuar. Na época, nós tínhamos uma equipe grande das ciências sociais da prefeitura, nós tínhamos esses convênios da ciência política, nós tínhamos contratos com empresas que faziam uma parte de apoio e assessoria na área física, né, de engenharia, arquitetura. Então, nós tínhamos mais capacidade de intervir. De lá para cá, o que aconteceu? Os órgãos, esse foi o eu acabei de falar, nós tínhamos 13 escritórios regionais. Hoje não existe mais essa estrutura, a habitação está centralizada. Né? Na época do Maluf abriu mão das ciências sociais, que eram funcionários da prefeitura e que atuavam nas regiões. Tá certo? Esses convênios foram extintos. Depois a Defensoria Pública passou a cumprir um pouco esse papel. Mas eu acredito que nossa capacidade na época de atuar era maior do que a Defensoria Pública tem agora, que os números de técnicos que eram pagos por esses convênios. Então, hoje, né, nós temos menos capacidade da prefeitura de fazer essa mediação, de buscar soluções, de encontrar, embora hoje tenha mais recursos. Na época, não tinha uma política nacional de habitação como nós temos hoje, com recursos de subsídio, não tínhamos ainda sequer um desenvolvimento, mas foi um momento importante, foi um momento de muita elaboração, formulação, né, de programas novos. Nós criamos um programa que era interessantíssimo, que era um programa de autogestão em áreas de cortiço, né, onde aqueles moradores, organizados numa associação, podiam solicitar recursos do fundo, né, que chamava FUNAPS na época, né, esse era o Fundo Municipal de Habitação, solicitavam um recurso que era um empréstimo para comprar o imóvel e depois, né, elaborar um projeto para a reconstrução das unidades. Esse é um programa que foi criado na época, deu alguns poucos resultados, porque a administração acabou, mas, por exemplo, se a gente for visitar hoje ali na rua 25 de janeiro, né, é uma área que foi desse tipo, ela foi comprada com recursos pelos moradores e depois conseguiram financiamento para reconstruir. Ali no Ipiranga, na Pedro Facchini, são pequenos projetos, né, mas são projetos que, na verdade, a prefeitura funcionava como articuladora e concedia, né, e concedia o financiamento, e a população se organizava. Né. Seria possível hoje, por exemplo, num prédio ocupado desses, né, fazer alguma coisa semelhante, quer dizer, um empréstimo subsidiado, certo? Para comprar o imóvel, a população compra e depois devolve o financiamento. Provavelmente o valor de um empréstimo desse tipo ficaria abaixo do cômodo de cortiço, que hoje o cômodo de cortiço da área central deve estar quanto? R$500, R$600. Né? Quer dizer, isso é uma prestação, vamos dizer assim, de um financiamento que talvez desse conta de adquirir um prédio como esse. A partir desse momento que você falou aí que teve um avanço nesses projetos, agora podemos reconhecer que teve esse retrocesso que o senhor falou, que assim como o judiciário é conservador, também a administração pública é conservadora de não querer uma solução mais desburocratizada. Agora, eu estou animada com a Haddad, está dando muita coragem de fazer as bicicletas e tal. Será que a gente pode ter esperança disso? Eu acho que sim. Eu acho que na área de habitação, na minha opinião pessoal, eu apoio o Haddad, apoio o governo, né, que tem uma ótima relação. O plano diretor na área de habitação lançou muito, mas eu acho que a área de habitação do governo Haddad poderia ser mais criativa, poderia aproveitar dessa experiência, ainda está muito baseada naquela lógica, que é a lógica da produção de unidade nova.
tem uma meta de fazer 55 mil unidades habitacionais, que é uma meta ousada, de número de unidades, mas o problema da habitação não vai se resolver apenas produzindo mais habitação. Precisa produzir. Sou plenamente favorável que se produza em massa habitação, mas nós temos aí outros programas, né? Urbanização de favela, né? Regulação fundiária, a questão de reabilitação de prédios, programa voltado para cortiço. Só que isso é trabalhoso, isso exige qual a diferença. Como eu falei, né, você precisa ter um aparato público melhor estruturado, porque às vezes para fazer um projeto com 20 unidades, né, por exemplo, no antigo cortiço transformado no mesmo, talvez dê um trabalho igual a fazer um conjunto habitacional de 1000 unidades. Né, um trabalho de articulação, de elaboração de projetos. Né? Então, ainda mais esses conjuntos que são feitos, são carinhos, né? Você vai lá e... Né? Existe algum programa, além da questão da desalocação do centro? Porque assim, a preocupação que eu vejo é o seguinte, é sempre propriedade. A moradia, desaluguear, construir, reformar propriedade. Do aluguel. Será que não seria um programa diferente para o centro de São Paulo? Porque se a gente começar a olhar, todos, inclusive a Operação Nova Luz, o último, quer dizer, mesmo na época da marca, vários imóveis foram desapropriados, foram desapropriados, continuam não utilizados. Ao lado da prefeitura tem o plano diretor ele é tão abrangente, né? Eu aqui falei um pouquinho, né? Deixei de falar de várias áreas importantes, como o meio ambiente, como a cultura, tudo. Mas mesmo falando, eu estava aqui focado em falar da habitação, esqueci de falar o programa que o plano diretor criou, que é o programa social de moradia, né? Que é um programa exatamente voltado para a locação social. Foi proposto no plano diretor, né? Que voltado para certos segmentos da população, aonde a locação social talvez seja mais adequada do que a transferência de propriedade. E esse programa está previsto, precisa ser desenhado. Novamente, o executivo precisa trabalhar para isso. Nós tínhamos colocado um prazo de 1 ano para que a prefeitura implantasse esse programa. Isso no meu substitutivo na Câmara. Felizmente, isso é uma das poucas vetos aí do prefeito que eu não concordei. Ele vetou esse prazo de 1 ano. Ele falou, não, eu vou fazer, mas não quero prazo. Certo? Porque ele pode correr em improbidades, né, se não conseguir fazer esse prazo. Mas eu acho que é um programa muito importante, que tem que ser feito, tem que também ser melhor, tem que ser pensado, né? Porque o problema da locação social é o problema da manutenção. Né? A gente sabe, eu conheço bem esse tema, né? O tema da habitação é um tema que eu estudo há quase 40 anos, desde a época da faculdade. Né? Todas as minhas teses foram teses sobre habitação. E até eu escrevi trabalhos acadêmicos sobre a locação social, o programa de locação social. Tem também problemas num país como o Brasil. Né? Por quê? Porque as pessoas têm muito apego à propriedade. Se ela tiver a propriedade, ela cuida do imóvel, né? Ela cuida, ela melhora, e às vezes, quando a habitação é de muito baixa renda, nem isso. Ela não consegue nem ter renda para cuidar. Agora, se é de locação, aí ela não vai cuidar. Então, o risco de uma moradia de locação social não ter manutenção e o poder público ter que ter um aparato para poder fazer a manutenção é um risco grande, porque o poder público tem tantas demandas, então nós vamos fazer um desenho. O risco também dessa adaptação não ir adiante, porque assim, o custo disso é muito alto. A reforma desses prédios antigos do centro, Mas para a locação social também vai ser alto. Então, a vantagem é que fica com a propriedade, fica com a prefeitura. Eu sou favorável ao programa de locação social, principalmente nessas situações onde o imóvel está muito bem localizado, tem um valor muito acima do que aquela população teria a capacidade normal de pagar e que ela vai ser muito tentada a vender o imóvel. Eu citei o caso do Jardim Edite. Se qualquer um de senhor que for lá no Jardim Edite visitar um daqueles apartamentos e estiver procurando uma moradia, certo? Provavelmente vai achar que pode morar um daqueles apartamentos. São apartamentos de 2 quartos, relativamente bem acabados, condições boas, com elevador, localizado no coração
da área de maior valorização imobiliária da cidade. Então, é evidente que vai haver pressão sobre os moradores de baixa renda para, mesmo que não regularize a propriedade, vai ter uma pressão para repassar. Então, eu acho que é por isso que a gente teria que ter um programa que manter isso como propriedade do poder público. Mas tem que se pensar qual é o mecanismo, né, para viabilizar a manutenção, a gestão, né, para impedir que aquilo se deteriore e se gere uma situação, uma nova precariedade, como certos prédios verticais da cidade. Nós temos alguns prédios que são locados e que são verdadeiros cultivos verticais. Né? O São Vitor foi um exemplo. Foi demolido contra aquela demolição, acho que é um absurdo ter sido demolido, mas ele precisaria ter um outro sistema de gestão. Ele era uma locação não social, uma locação de mercado, mas mesmo assim ele virou um cortiço vertical. Aqui na Boapaí nós temos outro exemplo, né, que são kitnets alugadas para a população de baixa renda, né, e que ninguém faz a manutenção, nem o proprietário faz, nem o inquilino. Então vai se deteriorando, né, a edificação, né? A gente sabe que condomínio é um problema sério, né? Por quê? Porque se alguém não paga um condomínio, para de pagar, outro começa a pagar, etc., todos os serviços comuns, e nós vamos falando sempre de coisas verticais, os serviços comuns começam a decair. Por isso que a ideia de serviço social da moradia, que é o que foi a proposta do corretor, a ideia de um serviço. Assim como nós temos um serviço de educação, né? Nós temos um serviço de saúde, temos um serviço de assistência, nós teremos um serviço de transporte público, temos um serviço de habitação. Né? Então, por exemplo, uma coisa que pode dar muito certo é moradia para idoso, com locação. Ou nem, não seja locação, que seja sessão. Porque aí, esse serviço de habitação ele pode se combinar com outros serviços de atendimento. Né? Uma população idosa precisa ter um acolhimento, tem que ter um cuidador, em alguns casos precisa ter uma enfermeira que faz Então, sai muito mais barato fazer um serviço social de moradia para um idoso, né, do que, de repente, ter que interná-lo, né, ou deixá-lo ao abandono. Então, eu acho que é um tipo de população que, né, por exemplo, estudante, moradia estudantil, né, para baixa renda, obviamente, né, é também um serviço social de moradia importante para um certo tipo de morador de área central, como hoje nós temos um morador de rua, vocês veem como a situação está. Uma coisa que seja um intermediário entre um abrigo e uma moradia. Né? Porque o abrigo é um serviço, né? Mas é um serviço onde a tutela é absoluta. Né? Então pensar alguma coisa que seja então, eu acho que nós temos que pensar, a ideia de serviço é uma ideia que vai um pouco nessa linha. Claro que pode ter também moradia de locação. Mas a locação social, a deslocação ocorre. O poder público desapropria. A pergunta é, seria razoável o poder público? Aí é uma parceria, eu não gosto disso. Aí seria uma parceria com o setor privado. E o poder público entrando com parte disso, e como o prédio é particular, ele também tem que manter, até para poder continuar recebendo o aluguel que ele recebe. Então aí seria... subsidiado pelo poder público. Aí seria uma coisa mais estruturada do atual programa de locação social. Que existe em países da Europa, é isso? Porque ele está falando. Não, isso que ele falou existe em muitos países. A locação, originalmente, a habitação social era toda alocada, inclusive aqui no Brasil. Né? Foi a minha tese de doutorado, e agora a minha tese de docente foi sobre o período dos anos 30 a 64. Os IAPIs, os IAPs, né? IAPI, IAPTEC, IAPC, IAPB, né? Eles produziam habitação e locavam para os associados. Agora, quem fazia a manutenção era o Instituto, né? E ali era uma visão de proteção social ao assassinato, uma outra, né? Aproveito aqui para convidar, porque eu vou lançar um livro que é sobre isso, agora no dia 2, semana que vem, quinta-feira, que é sobre isso. O contexto do capitalismo internacional, que é imobiliário, o excedente foi para a produção imobiliária, é difícil a gente trabalhar nessa linha de socialismo de desapropriar É uma coisa assim meio complicada. Agora, no exterior, já desde os anos... Quando eu produzo na habitação social aqui, o mercado exclui aqui com uma velocidade maior. Eu não sei, eu fico meio receoso. Mas ó, na Europa, desde os anos 20, quando começa, na Holanda um pouco antes, já desde a virada do século, é um subsidiado,
e é o Estado que faz a manutenção, né? Isso ainda hoje existe em vários países europeus, mas desde os anos 80, né, com o aumento do neoliberalismo, muitos lugares eles foram vendidos, né? Agora, e obviamente isso pode ser pensado em ir da França e outros países. A ideia, tem muita ideia que é uma intermediária, né? Você tem uma espécie de uma gerenciadora, né, que ela gerencia, ela recebe do Estado para fazer o gerenciamento desse parque imobiliário. E poderíamos ter, nós temos hoje um programa de locação social, que é a prefeitura paga o aluguel, só que é um programa transitório. A ideia do programa de locação social é assim: vamos fazer a urbanização de uma favela, então eu preciso remover, por exemplo, 200 moradores para liberar uma área e depois construir naquela área, por exemplo, edifícios, né, para dar um melhor aproveitamento da terra, liberar o fundo de vale, etc. E durante o período da obra, a pessoa vai para a locação social e a prefeitura paga, né, o aluguel, paga um valor de aluguel. Muitos despejos, inclusive, têm sido, né, resolvidos um pouco dessa maneira. Hoje a prefeitura deve ter uns 30 mil, né? 30 mil famílias que estão nessa condição. Agora, é um programa que, em tese, é transitório, poderia até ser definitivo, né? Poderia ser definitivo. Aí, por exemplo, um proprietário pega um edifício desses que está aí, que precisa ser feita uma reabilitação, ele faz uma reabilitação, a prefeitura garante o aluguel e a população vai morar, né? Então a prefeitura paga uma parte do aluguel e o morador paga outra parte, né? Eu acho, né, já que estou falando aqui de habitação, que o programa Minha Casa Minha Vida gerou um problema seríssimo sobre esse aspecto, francamente favorável ao subsídio, certo? Né? Sempre defendi isso, acho que coordenei a consultoria técnica do Plano Nacional de Habitação, quando se propunha o subsídio. O Minha Casa Minha Vida, em grande parte, absorveu as propostas do modelo financeiro do Plano Nacional de Habitação, só que exagerou no seguinte sentido, né? A moradia do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que vai até R$2.000, né? R$1.600. 1.600. Porque está 3 salários agora. Foi se corrigindo isso. E a casa né? tem 39 metros quadrados? Ah? E a casa tem 39 metros quadrados? Por volta de... Então, e aí o que acontece com a Casa Minha Vida? A pessoa não paga R$50 hoje, né? 50 reais. 35 a 80. 35 a 80 reais. Né? Então o valor, vamos dizer assim, quase simbólico. E ela é proprietária. Quer dizer, ela paga um valor simbólico e ela é proprietária. Então, aí você fala assim, como é que eu vou convencer uma família? Né? Como é que eu vou convencer uma família de baixa renda, né, que ela paga 35 para ter a propriedade, né, e que ela vai pagar um aluguel? Mas esse programa está nesse contexto internacional do capital. Na lógica da propriedade. Ele veio para... Aliás, ele veio na crise do capital, né? A história dele é essa, né? Os juros capitalizados foram liberados aí na legislação. Eu acho assim, o subsídio, ele tem sido muito útil para as empresas também da construção, né, que ampliou o mercado. Né? Quer dizer, você não tinha mercado para essas faixas de renda, porque elas não tinham capacidade de pagar. Então o subsídio, aí já não tanto a faixa 1, mas a faixa 2, a faixa 2 é aquela faixa que o subsídio é parcial. Eu não sou contra, eu acho que é interessante. Quer dizer, você dá um subsídio de R$25.000, por exemplo, e aí o restante, né, do valor do imóvel a pessoa financia. Né? Mas obviamente isso tem interesse no mercado imobiliário, que é de, né, ele não conseguiria atingir aquela população sem esse subsídio. Esse subsídio cria mercado para o setor imobiliário. Por outro lado, essa família, se não fosse atendida dessa maneira, ela ia pressionar as famílias de renda mais baixa, que é o que acontece. Né? Como
o setor habitacional tem vasos comunicantes, né? Como eu costumo dizer, vasos comunicantes. Só que vasos comunicantes é onde os que têm mais renda vão expulsando os de menor renda. É como se eles estivessem acima, então eles vai vazando água. Então, se eu atendo quem hoje ganha R$4.000, essa pessoa que paga mal R$4.000 vai alugar uma casa que hoje está alugada para alguém que recebe R$2.000 e pode pagar 400 de aluguel, mas não pode pagar 600, certo? Aí o outro pode pagar 600 e se ele não é atendido, ele expulsa aquele. E aí tem um processo gradativo, o último vai ficar parado na beira do córrego, certo? Então, se a gente não produzir habitação para todas as faixas de renda, certo? Por isso que não dá para fazer um raciocínio assim um pouco, eu vou só subsidiar quem está abaixo do preço de salário mínimo. É verdadeira essa tese de que Minha Casa Minha Vida teria aumentado o déficit habitacional na medida em que aumentou a especulação imobiliária e o valor do aluguel? É bobagem. Isso não existe. É bobagem. Só quem não entende mercado imobiliário e mercado de acha isso. Na verdade é o seguinte, nós temos um crescimento da economia, temos um crescimento do crédito, que fez com que aumentasse a demanda, certo? Aumentasse a demanda e aumentasse o preço da terra. Foi o Minha Casa Minha Vida que gerou o valor da habitação. Minha Casa Minha Vida produziu. Agora, em alguns lugares, onde o Minha Casa Minha Vida não atuou, que é o caso de São Paulo, como Minha Casa Minha Vida não atuou como deveria atuar, na principalmente na faixa de baixa renda, tá certo? Porque baixa renda, a faixa 1, você precisa ter atuação do poder público. Se o poder público não produz, tá certo, com a baixa renda, né, e os outros, e o mercado produz, tá certo? Então, essa baixa renda começa a ser expulsa de certas localizações da cidade. Mas o Minha Casa Minha Vida, que estou pensando, em termos nacionais. Você produziu, está produzindo 3 milhões de unidades, você está agregando mais unidade habitacional, né, portanto está aumentando a oferta. Quem não está aumentando a oferta, né, você não vai gerar escassez se você está aumentando a oferta. Agora, nós estamos vivendo um processo que isso qualquer análise de impacto precisa ser analisado dessa maneira. Eu não posso analisar o impacto sem isolar os vários fatores. Nós estamos num momento do nosso país que, por volta de 30%, 25% a 30% da população é jovem, entre 15 e 29 anos. Tá certo? Se você estender isso até 35 anos, você vai ter mais ou menos 1/3 da população. Tá certo? É a idade que as pessoas estão procurando habitação. Tá certo? Então existe uma forte pressão de demanda sobre a habitação. Ao contrário, por exemplo, da escola, nós temos uma baixa demanda, quer dizer, está caindo a demanda para a escola, porque hoje você tem menos crianças. Nós estamos num boom de juventude enorme, certo? E a juventude precisa de habitação. Então a demanda futura é muito grande. Então, é o seguinte, se não tivesse o Minha Casa Minha Vida, o problema teria sido muito maior do que é. Tá certo? Agora, a demanda é tão grande que mesmo com a ampliação da oferta, tá certo? Numa situação de cidades que tem falta de terra, né, nós vamos ter que transformar. Agora, tem uma coisa que é real. O mercado imobiliário foi ativado, e aí não é Minha Casa Minha Vida. Porque aí também as pessoas colocam tudo no mesmo saco e você tem o SBPE. O SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né, é o recurso da poupança. Né? Ele ampliou brutalmente nos últimos 8 anos, desde 2006 mais ou menos, ele aumentou brutalmente o crédito habitacional para o segmento de classe média. Nós tivemos também a entrada de capital nas empresas que abriram o capital na Bolsa, que se capitalizaram e compraram terra, aumentaram a produção. Então você tem uma produção do setor médio que está concorrendo com a terra com a produção de os outros segmentos. E isso elevou o preço da terra. Né? Então nós tivemos um momento de alta procura para a produção habitacional, que foi causada fundamentalmente, claro, o caso Minha Casa Minha Vida também contribuiu
para isso, mas não foi só a Minha Casa Minha Vida, foi todo o crédito habitacional. Né? Agora, por que bom, a não ser que nós tivéssemos gente produzindo habitação e outras coisas para ficar fechado, certo? Que isso podia acontecer. Pelo que a gente sabe, isso não acontece nessa velocidade. Tanto que hoje, né, o que está acontecendo? Está vendo saudões aí. A gente está acompanhando isso. Né? Várias empresas fizeram aí descontos, etc. Por quê? Porque o valor que estava sendo cobrado não está compatível com o mercado, então eles estão baixando. Por quê? Porque está começando a ter excesso de oferta, né, em certas faixas de renda. Então, agora, isso não é ruim. Ter excesso de oferta de habitação poderá gerar uma redução dos preços neste momento seguinte. Agora, no primeiro momento, quando a demanda foi por terra, aí sim, né, podia teve um aumento especulativo. E aí é o seguinte, o país estava crescendo, mas o mercado imobiliário internacional estava em crise e o Brasil estava em expansão. Então, muito capital veio para cá. O SBPE, que por lei tem que destinar 65% dos fundos da poupança para financiamento habitacional, e não estava fazendo isso. É uma resolução de 2004 do Banco Central que obrigou, né, a fazer esse investimento em habitação. Né? O FGTS ampliou seus créditos, então teve um aumento de crédito. Agora, a nossa crise habitacional seria maior se nem tudo isso tivesse acontecido. Né? Tanto que você pega os anos 90, que não tinha crédito, né? 80 e 90, o aumento das favelas, a precarização das condições de habitação no país foi violento. Né? A velocidade do crescimento das favelas, porque aí você não tinha alternativa. Então, agora, nós vivemos um período de muita demanda por habitação, que nós chamamos de demanda demográfica. Porque quando a gente fala de déficit habitacional, o conceito é parcial. Né? Quer dizer, déficit habitacional é carência de quem está morando hoje. Então, sei lá, tem coabitação, duas famílias morando no mesmo imóvel, coabitações precárias. Nós temos, quando a gente planeja a habitação daqui para frente, nós temos que planejar o atendimento de quem está em moradia precária e está em coabitação, e eu tenho que planejar o atendimento das famílias que estão se formando. Né? Isso é uma quantidade muito significativa de novos domicílios que estão se formando na cidade. No plano da habitação foi feito um cálculo que apontou, em 15 anos, 23 milhões de famílias se formando no país. Outra questão também, as famílias têm tamanhos menores. Né? A média hoje é 3. A família média em São Paulo estimada é de 2,5 membros por família. Então, claro, né, você reduz o tamanho da família, aumenta a quantidade de unidades. Tem alguma ideia colocada no plano diretor? Né? Não, tem várias ideias, acho que é um problema seríssimo. Nós precisamos enfrentar, você falou de ocupação de terra. Um dos problemas mais sérios são as ocupações de terra em áreas residenciais, né, que acontecem muito e muitas vezes provocadas pelos próprios proprietários, né, como de ser restrições, certo, ao uso da terra. Então, as ocupações acabam sendo uma saída para o próprio proprietário. Bom, o plano diretor estabeleceu, já vem de 2002 também, um tipo de ZEIS, que é ZEIS 4, que são áreas, não são percentualmente do total de ZEIS, não são tantas, por volta de 12% em área do total de ZEIS e áreas novas, que são ZEIS em áreas mananciais para desenvolver projetos que sejam projetos compatíveis com as restrições ambientais. Porque uma zona de proteção ambiental não é uma zona que você não possa fazer nada. Tem regras. Né? Então, esses empreendimentos devem ser destinados a famílias que já moram na área de mananciais, prioritariamente em áreas que vão ser urbanizadas e que vão ser, portanto, que vão ser removidas de situações onde ambientalmente a condição é mais precária, mais difícil. Claro que, para isso,
né, precisa ter projetos adequados, tem lá um conjunto de regras, por exemplo, de exportação do esgoto para fora da bacia, né, de resíduos, de coleta de resíduos adequada, uma série de condições, fora, obviamente, atender às restrições de mananciais. Agora, o que me preocupa são as ocupações, né, porque as ocupações, elas não atendem a essas condições e elas são muitas, tem acontecido muitas delas, e a Prefeitura e o Estado, que cabe também ao Estado, tem um papel fundamental em fiscalizar, em criar alternativas e evitar, não vou falar aqui que esse seria um caso onde reintegração de posse poderia acontecer, mas é um caso que muitas vezes a solução que tem que ser encontrada é uma solução que às vezes significa desocupação, né? Quer dizer, remanejamento para a área adequada, por exemplo, para uma ZEIS, né, para uma ZEIS 4, bem projetada, né, onde não vai causar prejuízo para o manancial que a ocupação vai estar causando. Né? Essas ocupações estão em beira de córrego, né, o esgoto, os resíduos estão indo para o córrego estão indo para a represa. Então, né, é uma situação onde, né, é inadequada haver uso habitacional formal. Mas é um problema importante. Mas tem várias outras coisas. O plano diretor, por exemplo, estabeleceu aí já em áreas onde não pode fazer assentamento, na zona rural. Uma parte, né, uma parte importante da região de produção de mananciais revertemos para a zona rural, porque ela tinha sido transformada em zona urbana. Então, lá fica proibido qualquer tipo de parcelamento urbano, e aí se estimula a agroecologia, ecoturismo, instituições de educação, né, que possam estabelecer na região e que sejam sustentáveis, de modo a fazer com que aquilo efetivamente seja preservado. E também regulamentamos o pagamento de serviços ambientais. Ou seja, o proprietário que tiver uma remanescente de Mata Atlântica, que tiver uma recuperação de uma área de produção ambiental, né, ele poderá ser remunerado, né, através de recursos do Fundo Especial do Meio Ambiente. Então é um instrumento importante para... Mas eu queria agradecer muito aí o convite, né, muito agradável estar com vocês. Se quiser muito obrigado. Outra vez. A JD está aqui sempre aberta. Não, eu quero, né, inclusive, reforçar a importância do trabalho de vocês, a democratização do judiciário e a visão que vocês têm sobre os problemas públicos, né, no judiciário é extremamente importante, e eu, né, ressalto que uma associação como vocês tem um papel importante a cumprir, né, e dentro de uma, né, separação de poderes e harmonia entre eles, certamente, né, vocês são aliados nossos aí nessa política aí do direito à cidade.